Olá. Olha, no mês de janeiro, uma campanha visa aí conscientizar, né, as pessoas da importância de refletir, né, de se refletir aí sobre a saúde mental, né? Se o alerta já era importante antes, né, imaginem agora na situação que a gente tem vivido, que está vivendo, que é, né, a pandemia. E é sobre isso que eu vou conversar no programa de hoje, ideias e debates. Já vai aparecer aí no seu vídeo os meus convidados, né? Claro que com o cavalheirismo, primeiro, né, a Daiane Andonini, está aí no seu vídeo já, Daiane, ela é psicóloga, né, Daiane? E o Ronaldo Sim. Ribeiro, que é CEO da Farmax. Tudo bem com os dois? Tudo bem, obrigada pelo convite, Sérgio. Imagina, a gente Estou que muito feliz em agradece. poder estar aqui e poder compartilhar junto com o Ronaldo um pouco do que a gente tem visto, né, sobre saúde mental nas empresas. Uhum. E aí, Prazer para mim Ronaldo? também. Obrigado pelo convite, viu? Um privilégio estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante, né? Que eu acredito que vai alcançar bastante gente aí interessada na nossa audiência. Até porque, né, meu amigo, a gente vivendo aí aprisionado, né, Ronaldo e Daiane, do jeito que a gente está, eu brinco aqui sempre que o ser humano não nasceu para viver enjaulado. É o que a gente está, né, infelizmente, por causa dessa pandemia, já há quase um ano, né? Mas afinal, eu acho que o Ronaldo vai deixar primeiro essa para Daiane, né, porque ele é cavalheiro, enfim. Como as empresas, elas podem aí cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, né, dos seus funcionários? Bom, eu entendo que cada empresa tem uma cultura, né? E a forma como ela vai cuidar do seu time depende muito da forma como ela enxerga as coisas, que é o seu jeito de trabalhar, que é o seu modelo de trabalho, que é a sua cultura organizacional. Então, eu entendo que antes de qualquer ação ou de qualquer iniciativa, é importante que as empresas criem uma reflexão sobre como elas estão fazendo a gestão das suas pessoas hoje, né? Porque é importante que quando a empresa cria algum tipo de cuidado em relação à saúde das pessoas, seja ela física, psicológica, mental, espiritual, o que for, que exista uma coerência, né? Então, entre a cultura da empresa, a forma como o meu modelo mental como instituição e as estratégias, os benefícios, o que eu for fazer para que as pessoas se sintam bem, se sintam melhores, mais produtivas e por aí vai, né? Então, a gente percebeu ao longo desse tempo de pandemia que houve uma desconfiguração, né, no nosso modelo de trabalho. Então, a gente vinha funcionando de um jeito e agora a gente passa a funcionar de um jeito um pouco diferente, o que veio para ficar. E é natural que isso tenha reflexo na forma como as pessoas estão se sentindo. Então, qual é a primeira coisa que a empresa precisa fazer? Criar um canal onde as pessoas consigam reportar isso, né? Entendo que com a pandemia a gente intensificou isso e esse assunto veio para ficar. Saúde mental veio para ficar nas organizações. Mas se eu tenho uma cultura que é uma cultura provisória, ou seja, eu estou criando um canal aqui para ajudar as pessoas a se sentirem melhores, mas ao mesmo tempo, como instituição e como cultura, eu continuo pensando da forma como eu pensava antes da pandemia, é esse modelo que precisa ser reconfigurado. Então, eu entendo que ações simples que vão entregar muito valor. Por exemplo, criar um canal onde as pessoas possam falar como elas estão se sentindo. Já vai ser uma forma de qualquer empresa conseguir gerar essa oportunidade de ajudar as pessoas em relação à sua saúde mental. Então, o simples já entrega valor, né? Então, às vezes a empresa tem no seu momento, em virtude da pandemia também ela tem poucos recursos, e não é de investimento financeiro que a gente está falando. A gente está falando de um novo olhar, de um cuidado que tem a ver com a cultura organizacional. Vamos ouvir então a opinião do Ronaldo, que é CEO de uma empresa, né? Então ele sabe mais do que ninguém, né? Como caminhar, né? Como trilhar esse caminho com os colaboradores dele, né? Com os funcionários, né, Ronaldo? Eu concordo com a Daiane, Sérgio. Eu acho que o primeiro ponto, na minha opinião, é identificar isso como importante, como relevante, né?
poder falar disso hoje em dia no nosso ambiente de trabalho é fundamental. Acredito que alguns anos atrás a gente pensava muito na saúde e bem-estar físico, né? Programas foram desenvolvidos para a questão de qualidade de vida do ponto de vista físico. A saúde mental é fundamental, né? E isso é muito importante de ser dito, porque entendendo que isso é relevante, a gente possibilita, tal qual a Daiane comentou, os canais para que a gente possa conversar sobre isso. Eu vou te dar alguns exemplos do que a gente vivencia na Farmax, né? A Farmax, o propósito dela como companhia é o cuidado com as pessoas. E aí, para a gente, não faria sentido vender isso para fora da companhia se a gente não o fizesse dentro. Então, o que a gente fez? E aí, dentro desse cenário de pandemia, a gente também já tinha iniciativas anteriores. A gente construiu espaços na companhia que a gente chamou de espaços de descompressão. Então, a gente tem, por exemplo, uma área de convivência que é simples, viu, Sérgio? Mas no nosso estacionamento a gente colocou algumas árvores, alguns bancos, para que a gente possa caminhar depois do almoço, depois das refeições, para que a gente possa sentar e conversar, né? Dentro do nosso próprio escritório, a gente está instalado no interior de Minas. Como bons mineiros, a gente gosta de um café. Então, a gente criou áreas para que as pessoas possam tomar um café com calma, que possam conversar, né? E eu acredito fortemente que criar um clima organizacional, em que as pessoas se sintam respeitadas, em que elas possam expressar, né, o que elas estão sentindo, já é um bom passo para que a gente permita, né, que as pessoas tenham aí sim uma saúde mental adequada e caso não, em algum momento, qualquer um de nós, né, pode não estar no bom momento, elas sintam a vontade para falar a respeito. E vocês veem que as empresas lá fora, né, fazem, né, muito isso. Você vê o próprio Google, né, essas empresas mais, né, vamos dizer assim, que tem esse nicho, né, esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, novo, né, porque tecnologia, é tudo. Você vê as áreas, né, outro dia eu vi um vídeo que eu fiquei impressionado, né, parece uma casa, né, meu amigo, tem tudo para que o funcionário se sinta bem e com isso, óbvio, né, que ele vai produzir bem mais. Não é, Daiane? Sim, eu entendo assim que existe também um limiar muito tênue aí entre criar um espaço de descompressão e a relação disso com a produtividade, né? O nosso trabalho, o meu trabalho como consultora, eu atendo empresas de alto crescimento e de base tecnológica, que são as startups. Então, esse cenário de ambiente descontraído, de não ter muitas regras, enfim, ele é sustentável quando eu passo a ter uma cultura forte, né? E a gente sabe que as empresas que têm uma cultura forte, elas conseguem sobreviver ao longo do tempo, seja em inovação, seja em produto, seja em relação à expansão ou aquisição de novos mercados, né? Então, você criar uma condição de trabalho para que as pessoas se sintam bem lá e consigam produzir, eu entendo que esse ponto ele é fundamental para qualquer empresa, né, dentro das suas condições. Agora, não significa dizer que se você tiver uma mesa de ping-pong ou um puff, isso vai gerar mais produtividade, porque depende da forma como o colaborador se relaciona com aquilo. Então, em muitos casos, uma área de descompressão, ela pode ser usada de uma forma inadequada pelas pessoas. E aí eu como não foi isso que eu quis dizer aqui, porque vai ter ali uma recreação. Não é isso. Você não me entendeu direito. Eu quis dizer de produtividade assim, porque você, por exemplo, as mães, né, geralmente podem levar os filhos para a empresa, podem, né? Isso dá uma... Eu não quis dizer que porque tem uma mesa de ping-pong, ou tem uma mesa de bilhar, ou tem, né, um puff, como você citou agora, que eles vão produzir mais ou melhor. Não, a minha intenção não foi essa. Eu tenho certeza disso. O que você está falando é exatamente, né, sobre essa questão. Eu não quis dizer isso. Eu digo aqui com essa liberdade, eu quis falar da saúde mental, quer dizer, da questão da cabeça, né, do funcionário estar mais desopilado, né, com a cabeça mais leve, enfim. Foi isso que eu quis colocar. Perfeito. E há uma distorção, né, por vezes, da sociedade, até da massa de trabalho, de que se eu tenho um ambiente mais de descompressão nas empresas, eu vou mais conseguir leve, me sentir melhor. Um ambiente mais leve, né?
mas isso passa pela cultura da empresa. Então, por exemplo, eu posso ter toda uma estrutura que viabilize que as pessoas usem daquele espaço, para que elas se sintam melhores. Agora, eu como instituição não consigo criar condições para que elas usem isso. Por exemplo, a minha jornada de trabalho é super excessiva, eu não tenho tempo de ir lá na descompressão e ficar lá sentado 10 minutos pensando sobre a minha meta, né? Então, eu acho que o ponto é, claro que ter um ambiente de trabalho mais leve passa pela cultura organizacional, também passa pela estrutura física, sem dúvida, né? Mas o mais importante de tudo isso e que eu quero enfatizar aqui é que a cultura da empresa precisa ser flexível nesse sentido, para que eu consiga criar condições de um espaço de trabalho super legal e, ao mesmo tempo, a minha cultura favoreça com que isso aconteça. Então, por vezes, as empresas que estão em crescimento, como é o caso dos meus clientes, eles têm um ambiente de trabalho super acelerado, né? Mas dentro desse contexto, a gente consegue se divertir nessa jornada, dentro desse ambiente de trabalho? Eu consigo me divertir trabalhando? A empresa favorece esse cenário para que as pessoas consigam ter uma saúde mental e entregar resultados ao mesmo tempo, né? E com certeza, criar uma estrutura física vai ajudar nesse sentido, sem dúvida. Então seria a minha pergunta que eu deveria ter feito para você, era se pelo menos, né, Ronaldo? Tomei essa agora aqui, que seria na questão da ajuda mesmo, mas será que ajuda, pelo menos, né? Era isso que eu quis mais colocar do que quando eu citei isso, entendeu? Perfeito. Ajuda, então. Perfeito. Ajuda. Com certeza, ajuda. E é importante que a empresa tenha no seu modelo mental de que e usar aquilo ser usado é importante, sabe? Eu fornecer condições e espaço para que as pessoas realmente usem aquilo e se sintam melhores por isso é o pontapé fundamental, né? Então eu vejo dessa forma, não sei como o Ronaldo enxerga nesse contexto, né? Desse jeito. Como é que você vê isso aí, Ronaldo? Eu acredito que uma área física adequada, ela propicie, né, isso, mas eu concordo com a Daiane e com você, Sérgio. Efetivamente, quando a gente fala de empresas, a gente está falando de pessoas, né? E o que a gente precisa cuidar é da relação entre essas pessoas, né, das relações que elas estabelecem. E isso definitivamente passa pela cultura, porque, por exemplo, se eu tiver uma empresa em que a cultura se a pessoa, por exemplo, estiver olhando o celular, alguém pensar, nossa, ela está em alguma mídia social e não está trabalhando, por exemplo. Aquele conceito ainda de comando e controle, né, muito comum na gestão da década de 80, em décadas passadas. Aí não adianta ter uma infraestrutura adequada, né, porque a cultura não permite que os colaboradores possam usufruir. Ao contrário, por exemplo, você pode ter uma estrutura até mais simples, uma estrutura física. Se a mentalidade da companhia, se a cultura da companhia é tal que, né, as pessoas possam conversar, que exista trabalho em equipe, que a pessoa se sinta bem ali trabalhando, sabe? Que ela faça algo que gosta, que ela encontre sentido no que ela está fazendo, né? Eu vou te dar um exemplo do que a gente viveu, né? A Max, dentro do portfólio dela, tem álcool em gel, por exemplo. E agora, no início da pandemia, né, março lá do ano passado, teve um pico de demanda e faltava esse produto no mercado. E a gente falou, gente, é mais do que produzir para aumentar o faturamento, o lucro da companhia, produzir esse item, disponibilizá-lo, é salvar vidas, né? E com esse propósito a gente precisa se mobilizar. Encontrando esse sentido, a gente mobilizou muitas pessoas para trabalhar, a gente alcançou nossos recordes de produção, de produtividade, né, a palavra que você usou, exatamente porque as pessoas viam ali um sentido maior para fazer, né? Então, para mim, a saúde mental dos colaboradores passa por aí, sabe? Por sentir-se bem com as pessoas com as quais eles se relacionam e por ter propósito, por ter sentido, né? Para usar uma palavra mais simples, né? Às vezes os chavões aí corporativos atrapalham na interpretação. Quando a pessoa encontra sentido naquilo que ela está fazendo, sem dúvida, ela se sente melhor e esse bem-estar, como você bem citou, Sérgio, contribui sim para o aumento de produtividade, né? Então, acho que tem tudo isso, né, de saúde que a gente está comentando, de saúde mental, ele permeia a questão física, claro, de instalações, mas principalmente a cultura, o comportamento das pessoas e como que essas relações estão ali estabelecidas. Só para finalizar, um exemplo que eu gosto de citar, como nas nossas relações pessoais fora do trabalho, gentileza, por exemplo, né? Gentileza é algo que faz bem, né? É difícil imaginar que se alguém te cumprimenta com um sorriso, né, que aquilo vai te fazer mal, né? E isso pode ser refletido, também no ambiente de trabalho, né? Uma cultura
em que haja essa gentileza, cordialidade, espírito de time, eu acredito que contribua muito para o bem-estar de todos nós colaboradores, né? A gente está vivendo, né, essa pandemia aí, infelizmente, não tem jeito, não se sabe até quando também tem isso. E eu queria saber de vocês aí a mudança que houve, né, quando entrou esse vírus, essa pandemia das empresas, né? Quer dizer, claro que nada vai ser como era antes, isso a gente sabe, né? E isso, com certeza, afeta, né, a mente das pessoas. Se você mudar drasticamente, assim, né, de um presencial, né, Ronaldo? Né, Daiane? Sem dúvida. Como é que fica isso, né? Como é que se trabalha, de que maneira se trabalha, né, a cabeça dos funcionários, estando muita gente aí trabalhando em home office há quase um ano, né? Não é a mesma coisa. Você fala assim, a mesma coisa você tá... Não, não é. Né? Claro que não é, Ronaldo. Até, eu não sei, dos dois podem aí falar sobre isso, né? Porque a pessoa fica completamente ali, bidolada, fala, caramba, eu estou aqui, não saio, não vejo nem que isso aqui é uma tela, de qualquer maneira. A gente está aqui falando, é mais fácil? Né? Tem você, ela e eu aqui. Dificilmente, presencialmente, você faria uma reunião assim, é mais complicado. Mas existe aquela coisa, né, do calor humano, né, de estar junto, de se falar. Por isso que eu brinco, que eu falo que o ser humano... Brinco não, né? Não nasceu para viver enjaulado, preso. Não dá. Claro. Como é que vocês veem isso aí? Sim. Na pandemia. Daiane? Bom, muitas mudanças realmente, sabe? Eu entendo que a área de gestão de pessoas das empresas, elas foram, assim, essenciais para esse momento. Claro que em parceria com as lideranças, sem dúvida, senão nada iria acontecer. Mas esses líderes também estavam vulneráveis, estavam com medo, não sabiam o que iria acontecer, qual seria o nosso futuro, por exemplo, como empresa, como instituição. E, ao mesmo tempo, meu Deus, será que esse plano de crescimento que a gente traçou vai acontecer ou não? Então, a área de gestão de pessoas, junto com as lideranças, tiveram que fazer mudanças importantes e rápidas na forma como elas operavam. Então, beleza, agora a gente está trabalhando home office, todas as pessoas estão remotas. Eu não consigo operar sem ter uma tecnologia envolvida. Então, é fundamental para esse novo momento, né, que já não é mais tão novo assim, mas que a gente consiga usar cada vez mais a tecnologia para se aproximar das pessoas. Como é que eu faço gestão da minha equipe que está remota? Como é que eu consigo avaliar se eles estão se sentindo bem ou não com isso? Então, hoje o mercado disponibiliza ferramentas e plataformas que ajudam as empresas a medirem como as pessoas estão se sentindo, por exemplo, em se falando de saúde mental, e criar condições para minimizar, mitigar esses problemas, né? Então, muitas empresas contrataram profissionais de saúde mental, como psicólogos e médicos, para poder dar suporte para essas pessoas que precisavam de ajuda. Começaram a incluir esse tipo de benefício no plano de saúde, ou fazer algum convênio que pudesse, de alguma forma, atender a expectativa daquela pessoa. Por exemplo, a minha saúde mental está ok, porém a minha produtividade poderia ser melhor se eu tivesse um computador melhor em casa, uma mesa melhor, uma cadeira melhor. Então, são as coisas muito simples que, se a gente consegue fazer um diagnóstico, e para isso, quando cada pessoa está num lugar, eu vou precisar de tecnologia para ter essas informações de uma forma mais rápida, eu consigo gerar ações que vão, de certa forma, ter um impacto positivo para aquelas pessoas, né? Mas eu também percebo que, sim, momentos importantes, momentos especiais, as empresas vão querer fazer no presencial. Então, a gente não sabe até quando, né, essa situação vai durar. A gente imagina que depois da vacina as coisas vão voltar ao normal, que não é o normal. Por exemplo, 100% dos meus clientes já decidiram que vão adotar o modelo híbrido. Eles não vão ser mais 100% presenciais. Então, a gente já teve uma mudança aí. 100%? 100% dos meus clientes. Nossa. Porque são clientes de base tecnológica, né?
Eles não vão ser 100% Bom, presenciais. Então, isso é disruptivo para esse momento? Não sei. Eu acho que isso é adequado para esse momento, inclusive. Então, cada vez mais a gente vai precisar da tecnologia para fazer gestão das pessoas e para cuidar da saúde mental delas. Eu vejo por essa linha aí. Eu não sei o que o Ronaldo tem visto e a opinião dele, mas eu vejo que tecnologia não tem como a gente fugir disso, né, Ronaldo? Eu acredito que sim. Tem um ponto que eu acredito ser bastante importante, e eu comento isso bastante aqui com o meu time, que é a tecnologia ela é um meio, né, que a gente vai conseguir se conectar, mas é fundamental não perder de vista a importância dessa conexão, né? Quando o Sérgio comentou assim, o que que mudou para vocês? Eu me lembro claramente que no início a sensação de insegurança é generalizada, né? Porque a insegurança era maior em relação à vida até, e aí não tem nada mais importante que isso. Então, por exemplo, num primeiro momento, a comunicação frequente com todos os colaboradores, os que estão em casa, os que estão presencialmente na fábrica, né? A gente tem uma fábrica aqui, era fundamental para falar o que estava acontecendo, para falar os cuidados que nós estávamos adotando, compartilhar o que estava acontecendo para alinhar todo mundo com a mesma informação, né? E com bastante frequência, diminuía essa insegurança, né? Trazia mais segurança para as pessoas, o que era fundamental naquele momento de início e até hoje, porque a gente vê aí, né, primeira onda, segunda onda, o que vai mudar essa semana, o mês que vem. Então, a comunicação frequente ajuda muito a estabelecer essa conexão. Outras coisas que a gente fez aqui, que talvez valha a pena compartilhar aí, Sérgio, Daiane, né? A gente sentia falta de uma conversa, por exemplo, depois do almoço, as conversas corriqueiras que acontecem no escritório. Aqui, por exemplo, a gente criou uma live, né, que é uma coisa que aconteceu aí durante a pandemia, em que eu converso com todos os colaboradores na sexta-feira às 13 horas. A gente brincou, chamou aqui de hashtag sextou, né? E aí a gente conversa sobre temas leves, sabe? Não é sobre resultado, meta, objetivo, mas as conversas que a gente teria no café. Então, ou seja, a gente comentava agora há pouco, antes de entrar, né, sobre futebol, por exemplo, família, né? Temas que a gente relaxa um pouco, né? Porque no dia a dia do escritório isso acontecia, né? A gente não trabalha o tempo inteiro, né? E principalmente na nossa cultura latina, brasileira, né? Essa conexão é muito importante. E eu acredito que a gente não pode perder isso de vista, porque nós, como seres humanos, né, você comentou agora há pouco, a gente continua com essa necessidade, né? E aí, como a Daiane bem comentou, a gente precisa utilizar da tecnologia a nosso favor, sabe? Eu tenho um cuidado grande aí, porque, por exemplo, como você comentou, ou seja, a gente agora trabalha de casa, né? E aí aquela linha tênue que separava a casa do trabalho ficou ainda mais tênue, né? E um cuidado grande que a gente tem é de permitir que a pessoa tenha intervalos na jornada dela, né? Almoço, por exemplo, não sei se você já experimentou, Sérgio, eu experimentei um dia que eu fiz sozinho com as minhas filhas, de ter que, por exemplo, cozinhar, né? Conseguir o sim. almoço, servir o almoço, almoçar, né? Organizar a cozinha e voltar. Esse intervalo de tempo, que em 1 hora no E escritório é voltar a suficiente, trabalhar. porque Sim, você opa, e é como? muito mais difícil, né? Então, permitir que É. a pessoa tenha um horário bloqueado mais longo para o almoço, ou entender, outra coisa que eu acho importante, Sérgio, Daiane, não sei se vocês concordam, mas entender a necessidade do outro, né? Cada pessoa tem a sua necessidade, então se a gente tem um ambiente, de novo, voltando à cultura da companhia, em que a pessoa possa falar, olha, eu preciso de mais tempo nesse horário, eu preciso começar minha jornada um pouco mais tarde, ou me dá mais tempo no almoço e eu começo mais cedo, né? Esse tipo de conversa para identificar as necessidades acho que é bastante importante. E a gente vai passar por essa pandemia, né? As crises passam, a gente ainda não sabe quanto tempo, mas vai passar. E aí eu acredito que seja fundamental fortalecer as conexões entre as pessoas. E aí, falando da nossa organização, a gente tem aqui 1.000 colaboradores aproximadamente, né? A gente precisa ficar, eu falo sempre com eles, cada vez mais unidos, seja o que quer que venha pela frente, né? A única maneira da gente sair desse processo mais forte, nós nos ajudando, nós colaborando entre nós mesmos e a gente ouvindo, sabe? Percebendo um pouco o que o outro necessita e tentando ajudar da melhor maneira. Eu acho que a gente, claro, tem as restrições da companhia, tem restrições de verbas, de estrutura, mas quando a gente promove essa conexão entre seres humanos, né? Porque parece óbvio, mas de vez em quando a gente esquece, a gente oferece a solução sem ouvir da pessoa qualquer necessidade que ela tem. Quando a gente promove essa conexão, eu acredito que a gente consiga passar por isso de maneira mais segura. E definitivamente, Sérgio, como você comentou, vai ser diferente, já está sendo diferente, né? A Daiane Sim. comentou, a gente está passando agora para um modelo híbrido, pessoas de home office, outras presenciais,
como que vai ser o futuro. Outro ponto que eu acho importante, assim, para nós gestores, mostrar-se vulnerável. A gente também não sabe as respostas. Eu nunca vivi uma pandemia, né? Eu tenho 23 anos de carreira, nunca tinha passado por isso. Não sei. Vamos construir juntos, né? Como que você acha que é a solução? Como que eu acho? Eu acredito muito que parando para conversar, né, e entendendo um pouco uma perspectiva do outro, a gente consiga construir as melhores soluções dentro desse contexto que a gente tem, que ele é restritivo, né, sem dúvida. Bem legal. E interessante, Sérgio, complementando isso que o Ronaldo está trazendo, a postura do CEO, né? Porque ele é a principal liderança, a principal referência da empresa toda para o time. Então, se o CEO tem interesse genuíno pelas pessoas, a forma como a gente vai cuidar das pessoas é muito mais orgânica do que processual. As empresas, por vezes, se prendem a processos. Eu preciso criar uma condição de saúde mental para o meu time, né? Então vamos criar um processo, vamos adicionar no plano de saúde, vamos oferecer um psicólogo disponível para o time. Mas qual é o discurso que o CEO, que as lideranças principais têm em relação à saúde mental? É isso que vai fazer a diferença. Então, assim, parabenizando o Ronaldo por essa visão, porque é de CEOs mais humanos e mais voltados a pessoas que a gente precisa. As empresas não operam sem as pessoas. Né? Então, esse tema, ele é pauta dos negócios. Como não é pauta? É pauta. Pessoas é pauta dos negócios, porque é através delas que a empresa entrega o seu valor para o mercado. Bem legal. Mas você acha que, assim, a pandemia, exato. A pandemia do coronavírus, ela colocou aí, né, Daiane, as pessoas no centro, né, Ronaldo, das atenções. Né? Isso é fato, não tem jeito, claro, colocou, né? Vocês acham que essa é uma preocupação que veio mesmo para ficar? Ou que será que ela vai embora assim que acabar essa Covid-19 aí? Ou pelo menos for controlada, né? Sim. O que vocês acham? Pode seguir, Daiane. Pode ser, Ronaldo ou a Daiane? Fala, Daiane. Eu digo que o lado bom da pandemia foi esse. As pessoas estão cada vez mais no centro dos negócios, Não, onde elas fala realmente bom, precisam desculpa te estar. cortar, Daiane, desculpa até te cortar. Na realidade, ninguém queria isso, né? Quem é que ia querer uma pandemia, né, Ronaldo? A gente fala assim, você fala, aquele ditado piegas, há males que vêm para bem. Mas ninguém queria uma pandemia. Por mais que você diga, olha, a pandemia veio, mas por outro lado melhorou isso, aquilo. Eu preferia ficar sem a pandemia, não sei lá. Sem dúvida, né? No Brasil, a gente teve mais de 200 mil mortes até agora em relação à pandemia, né? Então, de fato, se ela não existisse, a gente talvez estaríamos melhores do ponto de vista de saúde física. É muito provável que sim, né? Como ser humano, a gente precisa adquirir essa capacidade de resiliência para enfrentar situações adversas na vida. A gente precisa também, de certa forma, enxergar os ganhos disso. E eu entendo que trazer as pessoas para o centro do mundo e não só dos negócios foi um dos ganhos, né? As pessoas realmente se tornaram importantes. As vidas se tornaram importantes. O que já era, de certa forma, muito batido, mas a pandemia ela veio para provar isso. Para a gente não colocar mais dúvida nesse ponto de que pessoas são importantes, né? Vejo que sim, né? Eu acho que a gente não sentiu todos os reflexos econômicos, financeiros, sociais e mentais ainda da pandemia. Esses reflexos ainda vão ser sentidos ao longo do tempo, né? Em 2021 a gente ainda não tem muita resposta para o coronavírus, como ele veio, ok, a gente já tem um viés, mas por que algumas pessoas adquirem a doença e por que outras não? Por que algumas têm sintomas leves e outras não? Então a gente não tem muitas respostas ainda. E é natural que a gente não tenha as respostas do ponto de vista financeiro, social, mental, psicológico e por aí vai. Então, as pessoas vão continuar sendo esse centro de preocupação do mundo.
Eu acredito nisso. Sem dúvida. Pelo Acredito menos, que olha, esse vai ser. 2021 provavelmente ainda vai ser o ano inteiro, né, Ronaldo? Vamos pensar aí em 2022 para 2023. Para começar, né, não quer dizer também que vai estar tudo, né, resolvido. Ah, pandemia controlada. Eu acho meio, né, mas 2021, né, Ronaldo, ainda vai ser parecido com 2020, com 2020, olha, não é? Sem dúvida. É. Eu acredito que trouxe a importância das pessoas, né, do ponto de vista de negócio, e mais amplo que isso, até do ponto de vista de sociedade, né, Uhum. pensando em empresas, né, as empresas, alguns anos atrás, elas focavam só em lucro de acionista, por exemplo, né, em qual que é o feedback que você dá para o acionista, capital fechado ou capital aberto, né. O que a gente vê hoje é que esse papel está muito mais amplo que isso, né, as empresas têm um papel de responsabilidade social que esse ano a gente conheceu o que é, né, e a gente falando aí de bem-estar, né, de saúde mental das pessoas, a sociedade inteira foi impactada e a gente voltou a lembrar, o que eu sei que é trivial, mas somos todos pessoas. Os consumidores são pessoas, as empresas são pessoas, os órgãos governamentais são pessoas, né? Então, fundamentalmente, a gente precisa cuidar delas, né? E aí passa por nós, né, Sérgio, Daiane, né? Cada um de nós também que é uma pessoa, né? Eu acho que a gente entendeu isso quando a gente voltou a trabalhar de casa, por exemplo. Quem não se conectou mais com os filhos, né? Com o cônjuge, aí, a esposa, o marido, o parceiro, e a importância que essa relação ganhou, né? Durante a pandemia, isso definitivamente, na minha opinião, viu, Sérgio, fica para sempre. Eu acredito que pelo menos a nossa geração, né? Nós que adultos estamos passando por isso, é inesquecível, né? Eu acho que e a forma também como a gente vai educar, né, como a gente vai lidar com os nossos filhos, com as pessoas que vêm dessa geração futura, eu acho que passa por isso, passa por um aprendizado de humanidade, né, que a gente entendeu que se nós não nos cuidamos, se nós não nos ajudamos, a gente como humanidade como um todo é extremamente vulnerável, né? A gente relembrou, eu acredito, quem a gente realmente é, né? Um animal vulnerável, né? Que quando não reunido, quando não um cuidando do outro, né, é muito fácil de sofrer, né, e de deixar de existir. E isso também, né, Daiane, isso coloca ali a pessoa, o ser humano, né? Não estamos falando de seres humanos, né? A pessoa tem, veja Uhum. bem, claro que o home office, né, vamos lembrar também, né, o Ronaldo, já vinha acontecendo. Não como passou a acontecer depois da pandemia, com o negócio da pandemia. Isso é claro, né? Ainda, só que no Brasil ainda não estava, né, aquela coisa ainda direto de home office, mas Cultural, né? algumas empresas já faziam. Oi, fala, Daí. Não é? Sim, Não não é tinha, isso? não tinha Não, essa, só não para tinha essa questão complementar, o ser cultural, né? humano, só para complementar, Daí, é onde eu quero chegar. Né? Você fala, já tinha tudo. Só que o presencial, né? De repente você tinha aquela rotina, né, Ronaldo? Essa Sim, rotina foi tirada. Ou seja, você sai de casa para o trabalho, não é isso? Do isso trabalho aí. para casa, depois você vai dar sua corridinha, volta para. Você perdeu tudo isso. Eu imagino, viu, Daiane, como deve afetar a mente de um ser humano, de uma pessoa. Ou estou errado? Sem dúvida. Não, você está corretíssimo, porque é o que a Não é? gente tem visto na prática, né? Ou seja, sei lá, eu estou há 10 anos no mercado de trabalho, eu vou pegar alguém que está há 10 anos no mercado, um tempo médio. Há 10 anos, o meu modelo mental, durante 365 dias, era condicionado a pensar de um jeito e agir de um jeito. De repente, vem uma pandemia, onde eu preciso reconfigurar a forma como eu me relaciono com o meu trabalho. Então, sim, no Brasil a gente tinha uma cultura do remoto, mas era uma cultura ainda com muito preconceito, né? As Exato. empresas ainda acreditavam que quem estava trabalhando home office ou não estava trabalhando ou poderia estar trabalhando menos. Ou E a menos, gente isso. Não estava fazendo o trabalho direito, estava ali pegando uma folga, saía. É home office, então vou fazer outras coisas aqui, ninguém vai perceber. Tá, só que o home office também tem um controle, não é? Ele também tem um controle total. das Então, empresas. por exemplo, as pessoas entram numa plataforma de comunicação. Eu comecei meu trabalho, eu entro na minha plataforma de comunicação corporativa. Eu estou lá online, eu estou trabalhando. Uhum. Inclusive, algumas pesquisas mostram que as pessoas
em alguns casos, passaram a trabalhar mais no home office, Exatamente. né? Porque eu não desassocio o meu trabalho com o meu ambiente familiar. Então, antes eu tinha que sair para buscar o filho na escola, então 5h30 era o meu limite. Eu encerrava Não, as você minhas se atividades. desligava do trabalho, ia pegar seu filho, acabou, voltava para casa, acabou. Agora, em home office, eu muitas vezes estou fazendo aqui, Agora coisa não. aqui 10 horas da noite, 11 horas, sendo que o meu horário de trabalho Então, presencial era até as 5, 6 da tarde, né? Ou no máximo 7 horas ali. Se bem que a gente, como jornalista, não tem perfeito, horário, né? É mais complicado. Mas perfeito. eu tinha esse horário tudo certinho, porque eu trabalhava trabalho até hoje, como CLT, né? Então, o jornalista trabalha, Perfeito. pela lei, 7 horas, não é isso? Hoje, você passa disso brincando, muito mais em home office, não é, Dani? Então, você é um exemplo disso, né? Dessa realidade que está nas empresas. Não está só em você, não está só nos meus clientes, mas está nas empresas, né? Que começaram a ter que também ser vigilantes em relação ao horário de trabalho das pessoas no home office, né? De conseguir criar condições e espaço para que as pessoas estabeleçam limites em relação à sua jornada de trabalho, porque isso para as organizações também pode ser um problema do ponto de vista legal. Se eu não estou preocupada com a jornada de trabalho do meu time, e eu sei que tem pessoas há muito tempo trabalhando além da sua jornada, que isso pode gerar, além do prejuízo mental, né, além do possível burnout, talvez no ambiente de estresse e depressão, os prejuízos financeiros para o negócio. Então, essa questão que o Ronaldo muito bem colocou da responsabilidade social das empresas, por exemplo, tem investidores que só investem em empresas que têm o selo ESG da responsabilidade social, ambiental, enfim, econômica. Então, como esse tema tem se tornado relevante e as empresas têm precisado ficar cada vez mais atentas em relação à jornada de trabalho das pessoas num ambiente home office. Um ponto Não é? importante aí. Hein, Ronaldo, você sai daquela. Então, eu queria até tocar nesse assunto, o Ronaldo, como CEO de uma empresa, né? Deve saber muito, muito bem disso, da questão da rotina, né? Né, meu amigo? Sim. Você sai daquela rotina, isso deve embaralhar a tua cabeça depois. No primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, Sim. né, Ronaldo? E depois? A gente já está um ano. Exatamente. E tem a questão, assim, se a gente imprime uma jornada muito longa, né, se a gente não toma cuidado, né, se a gente exatamente faz isso que você e a Daiane comentaram, não é sustentável. Né? Você não consegue fazer isso, como você bem disse agora, por um ano. Você consegue fazer um dia, uma semana, um mês, né? E esse eu acho que é um cuidado grande que a gente tem que ter. Como nós, né, cada um de nós como colaborador que é de uma empresa, ou nós como gestores, porque se a gente não tem uma válvula de escape durante a nossa rotina, né, seja uma corrida, aí, como você falou, eu adoro uma corrida para espairecer, né, seja o que for, né, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, alguns combinados que a gente pratica aqui, que talvez valha a pena compartilhar, né, quem sabe inspirar outras companhias, por exemplo, hoje em dia, claro, todos nós colaboradores, a gente tem um grupo, né, em alguma dessas mídias sociais para nós conversarmos. Uma prática que a gente adotou aqui quando a pessoa sai de férias, ela sai do grupo. Foi até curioso porque entrou uma pessoa para trabalhar conosco de uma outra empresa, e aí um dos nossos colaboradores falou: pessoal, estou saindo de férias e estou me despedindo aqui de vocês. E ela falou: nossa, ele está saindo da companhia? E a gente: não, ele está de férias. Mas se ele estiver de férias e no grupo, na mídia social dele ficar aparecendo notificação de trabalho, como é que fica de férias, né? A cabeça vai continuar conectada, né? E esse é um tipo de rotina que a gente consegue estabelecer, porque é um combinado da companhia, né? Que quando a pessoa está de férias, ela realmente está de férias. Que, por exemplo, depois das 19 horas, não tem mais envio de mensagem no grupo, né? Porque senão a gente estende essa jornada e aí faz exatamente o oposto, né, do tema de hoje, que é a saúde mental. E aí, assim, de novo, né, para a gente relembrar de onde a gente veio, todo mundo, qualquer um de nós tinha a rotina estabelecida, como vocês bem lembraram, os nossos pais tiveram essas rotinas estabelecidas, né, e isso é fundamental. Então, a gente precisa tomar o cuidado de o fato de ter mais acesso a informações não nos escravizar, né?
não virar um problema em vez de um benefício. E esse eu acho que é um cuidado que as corporações precisam ter e os líderes principalmente, porque eles lideram por exemplo, né? Não tem jeito. Mas o problema aí, Ronaldo, né, o Daiane, basta um clique, acabou. Esse é o problema. Você fala assim, ah, não, a gente combinou, né, a tua empresa, como você está dizendo agora, né, depois das 7 horas não tem mensagem. É muito difícil, porque basta um clique, né, e antes disso, dessa tecnologia toda, não existia isso. Você tinha que ir na empresa, você tinha que ir lá na casa do patrão, não sei, falar, olha, está acontecendo isso. Hoje não, né, Daiane? É um clique, acabou. Então você acaba realmente Hoje, ultrapassando isso, sem querer até. sim, as Oi? empresas estão vulneráveis e as pessoas estão vulneráveis, né? A esse Exato. clique, a esse acesso de informação, né? Mas a gente precisa construir um ideal. Nem sempre o ideal é possível, né? Vai ter momentos em que eu vou realmente precisar chamar aquela pessoa às 9 horas da noite, mas que essa seja a exceção, né? Então, a gente trabalha a favor de um ideal, nem sempre o ideal é possível. Na vida, o ideal não é possível, né? Então, nas organizações também. Mas se eu consigo tratar as exceções como exceção e não como regra, eu acredito que pode funcionar, né? Imagino que também na farmácia é possível, né? Beleza, a gente tem momentos que eu vou precisar conversar com uma outra pessoa, que é esse o horário que eu combinei. Mas isso é a exceção, não é a regra, né, Sérgio? A regra O não que pode tem se é que tornar tomar exceção. cuidado para não virar uma regra, né? Esse é o problema. Mas é tão rápido ali, né, Daiane, que claro que isso já aconteceu com o Ronaldo, óbvio, né, Ronaldo? Não tenha dúvida. Sim, Ah, mas a gente vai, é, botou um parâmetro até 7 da noite para trabalhar. Depois não sim, se manda mensagem, não se manda mais nada. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Lógico, sem né? dúvida. E é o ponto que a Daiane está falando, né? As exceções acontecem, né, Sérgio? O que não pode é virar regra, né? A gente, ao ler e ao ver aí o que é noticiado, tem gestores, por exemplo, líderes que pedem um trabalho às 9 da noite para no outro dia ser entregue às 8 da manhã, né? Não é razoável, sabe? Esperar que a pessoa vai estar ligada 24 horas não pode ser uma regra. Claro que numa situação de exceção, você pede desculpa, né? Fala, olha, você sabe que não acontece sempre, mas eu preciso da sua ajuda hoje, né? Mas se a gente não tomar cuidado, Sérgio, e aí o que acontece? Assim, você vai perder esse colaborador. Se ele é importante para a companhia, ele vai escolher trabalhar em outra companhia. Porque é um ponto que a gente não pode se Ah, esquecer, né? sim. Essa relação é uma relação de escolha mútua, né? O colaborador que está conosco na companhia, a gente escolhe, claro, mas ele também escolhe a empresa em que trabalha. E se passar por um clima organizacional que afeta a saúde mental dele, eu até recomendo isso, sabe? Para todos nós, né? Se está te afetando, né? Se essa relação é tóxica para você, é necessário mudar, né? Porque, de novo, é da vida que a gente está falando, né? Não tem nada mais importante que isso. Então, as possibilidades todas não deveriam comprometer a sua saúde mental. De novo, a diferença aí de regra e de exceção, né? Não, e até porque qualquer coisa que você fale depois daquele horário que foi estipulado em relação à empresa sua, é trabalho, não é, Daiane? É trabalho. Exatamente. Se você acordou ali Qualquer 10 para coisa. 11, você ia dormir. Ah, peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Olha, ô Ronaldo, aconteceu isso, nós não conseguimos enviar os medicamentos. Ele está trabalhando, Está né, trabalhando, sem Daiane? dúvida. Pois é. Agora, é possível, Daiane, verificar a melhoria? Eu digo assim, aliás, desculpa, eu queria saber se existem, primeiro, dados que mostrem, aí no caso, como a saúde mental influencia, né, no trabalho de um colaborador, de um profissional, Daiane. Tem dados para isso? Olha, sim, existem vários estudos no Brasil, fora do Brasil, falando de produtividade e a relação disso com a saúde mental, né? O Uhum. Brasil é um dos países que mais sofre de ansiedade e depressão. Em torno de 10% da nossa população, segundo a Organização Mundial de Saúde, são pessoas que têm algum tipo de sofrimento. E eu acho esse dado ainda subestimado, porque eu, que sou psicóloga, estou nas empresas, converso com as pessoas, percebo que o falar de saúde mental ainda existe um tabu, né? Ainda é Então, um as pessoas tabu? associam, ainda é um tabu, ainda existe um tabu em relação a esse tema.
e associado à fraqueza, por exemplo. Eu preciso dar conta dos meus sentimentos e dos meus pensamentos sozinho. E não é assim, né? A psicologia é a ciência que ajuda as pessoas a se conhecer mais, a entenderem melhor como elas funcionam e a criar recursos internos para lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Se eu conseguir enxergar que tem uma ciência que pode me ajudar nesse sentido, a eu ser um profissional melhor, eu me sentindo melhor, eu vou me sentir melhor e eu vou conseguir entregar mais valor onde eu estiver, seja na empresa, seja com a minha família, seja com os meus amigos ou em qualquer ambiente, em qualquer área da vida, né? Então, eu entendo que se pelo menos eu tenho na minha empresa, se eu pegar esse recorte de 10%, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, e entender que 10% dos meus funcionários podem, né? Não estou dizendo que mas podem ter algum tipo de disfunção em relação à ansiedade ou à depressão, eu já começo a perceber que eu vou ter que lidar com esse desafio no dia a dia do meu negócio, né? Então não vai ter como fugir disso. Os CEOs e as lideranças que cuidam da sua saúde mental conseguem fazer esse trabalho com o time de uma forma orgânica. De novo, a gente não precisa criar processo para cuidar das pessoas. Isso precisa vir de dentro para fora, né? Exatamente. Até porque, né, claro, você precisa de um profissional como você, Daiane. Mas quem está de fora, né, Ronaldo, do problema, tem outra visão, né? Sabe como, pelo menos, tem mais, né? Porque não adianta, você está com aquele problema, né? Ele fala, mas você não sabe nada. Claro que você precisa de uma ajuda profissional, no caso, um psicólogo, né? Porque ele não está dentro daquele problema. Pelo contrário, né, Daiane? Então, isso, com certeza, é uma ajuda. As pessoas precisam entender isso, né? Perfeito. É uma metodologia, uma ciência, né? Não é senso comum. Tem método para mudança dos pensamentos, para mudar a forma como eu me sinto. É um método, é ciência, é comprovado. Não é senso comum, não é livro de autoajuda, né, Ronaldo? É isso aí, né? Voltando, né, ao ponto original da nossa conversa, criar um ambiente em que é possível conversar sobre saúde mental é espetacular, né? E acho que é o primeiro passo, né, Daiane? Porque é o que você comentou. Ainda existe muito um tabu para se falar disso, né? Ainda é associado, como a Daiane mencionou, estou parafraseando, com fraqueza, com falta de vontade, com preguiça, às vezes, né? A gente vem, a nossa geração anterior, acreditava, por exemplo, que problema de casa fica em casa, você não leva para o trabalho, né? Hoje, claro, a gente tem uma percepção muito diferente, a pessoa é uma só, né? A gente tem que cuidar do nosso colaborador de maneira holística, né? E se ele tem um problema em casa, que haja um ambiente entre nós que ele possa conversar a respeito, né? Ele pode estar passando por um grande problema. E é impossível ele não trazer. É a mesma pessoa, né? Ele não muda de pessoa, de personalidade ao entrar na companhia. E acho que criar um ambiente em que a gente possa conversar sobre isso, que passa por, e aí, você precisa de alguma coisa, me fale mais, né? E, eventualmente, claro, encaminhar para uma assistência técnica, um suporte técnico, por exemplo, para a área de medicina, para a área da psicologia, né? Depois de ouvir o que essa pessoa precisa, é fundamental. E acho que o primeiro passo, voltando, concordo plenamente com a Daiane, é permitir essa conversa, é deixar a pessoa falar a respeito, sem preconceito, sem uma análise superficial do ponto, porque definitivamente a gente está falando de um dos maiores problemas que a humanidade passa nesse momento, né? E que é algo novo, viu, Sérgio? Eu acho que se a gente voltar aí 2, 3 gerações para trás, a preocupação com sobrevivência, né? Comida, sabe? Uma moradia, né? Era muito maior. Agora que a gente está evoluindo, né? Tem novas demandas, né? Tem novas necessidades dessa sociedade que definitivamente passam por saúde mental. Mas E Ronaldo, né? Como é importante. Oi, fala, Daiane, pode falar. E o Ronaldo que tem uma empresa com 1.000 pessoas, né? Olha o tamanho do desafio que ele tem no dia a dia. Nossa. Né? Então, se ele consegue cuidar da saúde mental dele, é muito provável que ele consegue transferir esse tipo de conhecimento, esse tipo de ajuda para as outras pessoas, né? Ele não é um conhecimento técnico, é um conhecimento que você desenvolve em você.
né? Então, a importância, né, Ronaldo, das lideranças cuidarem da sua saúde mental, romperem os seus tabus em relação ao à depressão, à ansiedade, ao burnout, para que eles consigam identificar isso no time, né? Porque se eu não identifico isso em mim, se eu estou alienado a isso, é muito difícil que eu vou conseguir passar isso para as pessoas ou identificar isso nas pessoas, porque não é um conhecimento técnico, é um conhecimento, é um autoconhecimento, né? Um conhecimento do indivíduo, da sua personalidade, do seu jeito, né? É isso aí. Eu costumo brincar com o meu Quantos time. funcionários você tem na tua empresa, Ronaldo? Só por alto, assim, só para a gente ter uma ideia. Aproximadamente 1.000 funcionários. Quanto? 1.000. Quanto? 1.000? Sim. Você tem razão. Funcionários da companhia, né? Não é fácil. Eu imagino. E eu acho que tem um ponto importante que a Daiane... Desculpa, Sérgio. Não. Eu só ia comentar concluir, que um ponto que eu costumo falar com um time mais próximo, né? E eu brinco que é uma filosofia das máscaras de oxigênio, né? Como você entra na aeronave, por exemplo, as pessoas falam, olha, em caso de despressurização da cabine, né? As máscaras cairão, primeiro coloquem você para depois ajudar o outro, né? Saúde mental para mim é parecido, sabe? Você não consegue oferecer ajuda para o outro se você estiver desequilibrado, né? Se a sua saúde mental não estiver bem cuidada. Então, é papel nosso mesmo, dos líderes da companhia, nos cuidarmos, né? Para que a gente aí, então, sim, consiga oferecer essa possibilidade de cuidado para o outro. Eu concordo plenamente com a Daiane. Uhum. E houve alguma, com essa pandemia, Ronaldo, houve alguma iniciativa, vamos dizer assim, uma iniciativa especial, tá? Para que os funcionários pudessem enfrentar esse momento que a gente está vivendo? Sim, a gente teve 2 pilares principais, eu diria, né? Um de cuidado mesmo físico. Então a gente doou, né? Kits, produtos, máscaras, produtos como álcool em gel, por exemplo, para as pessoas se cuidarem, assim como as instituições que nos procuraram. Essa é uma ajuda direta, né? Uma outra ajuda, Sérgio, foi criar canais em que as pessoas pudessem falar, e aí especificamente também de saúde mental. A gente aumentou o número de canais de atendimento da nossa área médica, com o próprio médico, que é um médico espetacular que a gente tem suporte lá, assim como pessoas contratadas para isso, sabe? Psicólogos. A gente promoveu atendimentos que o próprio governo oferece, a gente divulgou esses canais de atendimento para que as pessoas se sentissem confortáveis e utilizassem isso. E a gente reforça bastante nesse canal que eu comuniquei com você, que eu comentei com vocês, que é a nossa live. A live ela alcança uma conta específica de uma mídia social que a gente tem fechada para os nossos colaboradores, né? E eu falo bastante disso lá. Por coincidência, na sexta-feira passada, eu conversei com uma psicóloga, Daiane, exatamente falando do mês, né, do Janeiro Branco, para estimular o cuidado com saúde mental, e ela dando dicas de como fazer isso no nosso cotidiano, porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos um dia a dia difícil, né? Mas como dentro desse dia a dia difícil, né, a gente consegue Nós somos criar... humanos, somos seres humanos. Claro que a gente tem dia Exatamente, difícil, mas não tem o que fazer, gente. É que nem você falou dos Exatamente. problemas de casa. O que adianta você estar com os problemas em casa, né, Ronaldo e Daiane, e você ir trabalhar com aquilo na tua cabeça? Você falou certo, eu acho que você tem que ajudar, entendeu? Procurar ajudar também. Claro, você não vai resolver, né, Daiane? Os problemas de ninguém. Não é isso. Né? Sim, mas pelo menos... mas né? Oi, fala. Oferecer algum tipo de suporte paliativo, Pois encaminhar essa pessoa, tá perguntando para ela se ela está melhor hoje do que ontem, né? Essa questão que o Ronaldo falou da vulnerabilidade da liderança. Se eu, como líder, entendo que eu não sou perfeito e que eu tenho os meus altos e baixos em relação à minha vida, à minha saúde mental, enfim, eu consigo enxergar o ser humano na vulnerabilidade dele. Né? Eu consigo acessar as pessoas como elas são de verdade, como a vida é de verdade. E cada vez mais a gente tem esperado das empresas, eu digo a gente, time, equipe, enfim, e os próprios líderes, né, que as suas lideranças sejam vulneráveis, sejam lideranças reais, né? Lideranças que também sofrem pressão em diferentes situações, lideranças que também têm medo, que também não sabem todas as respostas.
Então, esse tema que o Ronaldo falou, essa palavra vulnerabilidade da liderança, é fundamental para a gente conseguir reter as pessoas, inclusive, né? Eu quero me relacionar com líderes reais, né? Assim como a gente quer se relacionar com pessoas e empresas, né? E com, sei lá, mercado de consumo, que são coisas reais, nas empresas as pessoas também têm essas expectativas, né? Então, é por esse caminho, né? A gente tem enxergado cada vez mais as Exatamente. empresas e as pessoas caminhando por um modelo de mundo mais humano, mais É genuíno, isso aí. mais real, Falou né? tudo, Daiane. Falou tudo. Uhum, Gente, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Eu já não tenho mais tempo, viu, Ronaldo? Mas só para finalizar com o Ronaldo, que eu digo, você falou dele ser o dono, perfeito. empresa, ele é um CEO, ele é. Cara, ele tem a mesma coisa, os mesmos problemas que os funcionários dele têm, claro, dentro do possível, né? Mas tem a mesma coisa. Se ele não tiver com a cabeça ligada aos dos funcionários, não é, Ronaldo? É isso aí. Pô, você não vai ter uma boa direção, né? Um bom, né, relacionamento, porque tendo isso, o Ronaldo colocando na cabeça dele que os funcionários têm os problemas também cotidianos que todos têm, como ele também tem, o próprio Ronaldo, ele já tem Claro. 50% aí, metade da coisa ganha ali. Ele já tem metade do 50% já vai, né, ajudá-lo pra caramba a colaborar com a empresa dele. Isso é óbvio, né? Porque ele entende. Agora, quem não entende assim, querida, pode ter certeza que vai perder e muito. Porque o ser humano é a coisa mais fenomenal que existe na face da Terra. Basta você procurar entendê-los e compreendê-los. É isso. Nossa, dá até para fazer uma. Falei até umas frases meio. Mas é isso mesmo. Eu queria agradecer a Inspiracionais. vocês. Mas é esse o Oi, caminho. fala, Thaí. Não é, querida? Eu disse Olha, frases obrigado mesmo pela inspiracionais. participação de vocês. Exatamente. A gente não tem mais tempo mesmo. Eu queria agradecer. Daiane, obrigado, foi ótimo. Ronaldão, Obrigada a brigadão. vocês. Né? Eu Adorei. teria mais tempo, se tivesse mais tempo aqui, tinha mais coisa para conversar, porque isso é muito importante. Saúde mental é tudo, gente. Obrigado pela participação de vocês dois e até uma próxima vez aí. Obrigado, Sérgio. Muito Obrigado, Daiane. obrigada, gente. Prazer. Adorei. Obrigada, é um Obrigado. prazer estar com vocês. Pois é, pessoal, falando aí sobre saúde mental, né, dos funcionários, enfim, isso é um assunto que é de grande importância. Espero vocês, então, vocês acompanharam aí no Ideias e Debates, né, a gente conversando aí com o Ronaldo e a Daiane psicóloga, e o Ronaldo aí, CEO, né, da Farmax. Obrigado pela companhia e até o próximo Ideias e Debates. Até lá.